Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Nós vamos começar agora a produção de vídeos que trazem curiosidades e temas inovadores no âmbito do direito das famílias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as famílias ectogenéticas. Assistam os vídeos, se ficaram curiosos, mandem nos comentários as suas perguntas e eu vou responder e editar novos vídeos para responder as dúvidas de vocês. Valeu pessoal! Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Vocês já ouviram falar em um novo conceito do direito das famílias, que diz respeito às chamadas famílias ectogenéticas? É um termo curioso, diferente, e que vem sendo cada vez mais usual e também produzindo efeitos no cenário jurídico brasileiro. As famílias chamadas de famílias ectogenéticas nada mais são do que aquelas que permitem a constituição de novos tipos de relações de parentesco que não estão vinculadas às relações biológicas tradicionais. Por exemplo, aquelas geradas por meio de um contrato de geração de filhos, útero de substituição, as várias hipóteses das técnicas de reprodução assistida, por exemplo, a reprodução assistida homóloga, heteróloga, que trazem uma possibilidade de uma constituição de família, até mesmo da relação de filiação, mas que fogem daquela regra tradicional do conceito ou contexto de filiação por meio de concepção biológica tradicional, por meio, por exemplo, de uma relação entre os genitores, entre os pais daquela criança. No contrato de geração de filhos, por exemplo, ou contrato de coparentalidade, a gente tem a possibilidade de uma relação que não esteja ou não tenha sido constituída por meio do casamento ou mesmo da união estável, em que pessoas fazem a opção em gerarem filhos ou conceberem filhos por meio de técnicas de reprodução assistida, sem contudo existir qualquer tipo de relacionamento próprio do casamento ou da união estável. Essa possibilidade existe atualmente no direito brasileiro. É também possível recorrer a outros métodos e à biotecnologia para propiciar as relações biológicas não tradicionais no contexto de filiação, provocando também efeitos jurídicos no âmbito do direito das famílias. Então é isso, ficou curioso? Manda sua pergunta para a gente poder tirar dúvidas em relação a esse novo conceito de famílias ectogenéticas, buscando esse prefixo ectos, vindo do grego como algo fora, né? Ou seja, um contexto não tradicional dentro da biologia para meios e possibilidades do reconhecimento de parentesco no direito das famílias. É isso, muito obrigada. Ao tratarmos dessas questões, sobretudo em relação às famílias ectogenéticas, nos vem o questionamento: e como o direito civil pátrio trata essas relações? Existe uma relação específica do direito das famílias ou da própria legislação civil por meio de legislações especiais que regulamentam esse novo formato ou novo conceito de família, como as famílias ectogenéticas? Nós vamos ver que ainda existe muito pouco em termos de legislação especial para essas tratativas. Nós vamos encontrar as questões que giram em torno da biotecnologia, das questões que tratam, sobre deveres éticos e também sobre a própria regulamentação dessas técnicas de reprodução assistida, mais voltado para a área da saúde mesmo, como, por exemplo, por meio de resoluções próprias do Conselho Federal de Medicina. Existe ainda pouca legislação que venha tratar especificamente das regras, como, por exemplo, se referindo ao contrato de geração de filhos, a ideia do útero de substituição. Então, são legislações mais específicas, voltadas mesmo para o contexto de deveres éticos, de direitos relacionados ao Conselho Federal de Medicina e às tratativas dessas tecnologias, do que propriamente específicas, tratando das pessoas que buscam estes métodos. Não obstante, existe, em relação à filiação, a ideia constitucional, inclusive, de inteira igualdade, isonomia, independentemente da forma como o filho tenha sido concebido, se por meio biológico tradicional ou por meio de técnicas de reprodução assistida, os direitos dos filhos são exatamente iguais. Mas o nosso direito ainda carece de mais regulamentação, de mais legislação sobre justamente as
até que ponto ou quais os deveres, direitos relacionados àquelas pessoas que, por exemplo, se submetem a um contrato de geração de filhos. Como que fica isso no universo jurídico, né? E os direitos das crianças e adolescentes? E a questão relacionada, por exemplo, à pensão alimentícia, à guarda, né, à própria filiação, à sucessão, né, aos deveres próprios do poder familiar. Então é um universo muito rico ainda que está voltado para o campo da sociologia, da própria antropologia jurídica e também no âmbito filosófico e, logicamente, jurídico, né, que gradativamente vem sendo tratado pelos nossos tribunais, vem sendo objeto de estudos, especialmente, né, nas tratativas e também observação como a sociedade brasileira recebe essa ideia, esse novo conceito de família. Hoje, né, nós temos também a ideia das famílias que são próprias, né, das relações homotransafetivas, ou seja, que utilizam muitas vezes estes métodos, né, para a concepção da sua família e da filiação e que vão, né, gradativamente ganhando espaço não só na sociedade como uma realidade, como também no cenário jurídico.